E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu me chamo Guilherme, eu sou psicólogo clínico, sou aluno do curso de especialização em terapia comportamental do ITCR e sou criador do GEAC-PP. Olá, pessoal, meu nome é Milena, sou psicóloga analista do comportamento, sou terapeuta clínica também e atualmente eu trabalho com a aba aplicada ao TEA. E hoje, finalmente, chegou outro episódio de análise de filme. As pessoas pediram muito, né? Nós temos um episódio que é muito bem falado por todo mundo, que é o nosso episódio de análise do Coringa. Você pode escutar voltando, onde você estiver, em qualquer plataforma de streaming, você vai lá e nós temos esse episódio. E as pessoas sempre pediram outras análises de filme, de série, enfim. E hoje chegou, porque isso é um fun fact, é uma informação muito, muito guardada. Esse episódio de hoje está planejado há pelo menos 1 ano e uns 6 meses, né? Esse filme que nós vamos discutir já está, enfim, na descrição. Nós vamos falar hoje sobre os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que está disponível no Prime Video. E esse episódio está marcado e está, enfim, planejado há muito tempo. E hoje ele finalmente vai sair. E hoje nós temos a participação de uma psicóloga do nosso grupo de estudos sobre coerção e suas implicações, que também era para ter participado em um episódio há muito tempo atrás, mas finalmente rolou essa participação. Mari, se apresenta, fala quem você é pra gente. Pessoal, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, me formei pela Universidade Estadual do Piauí e atualmente eu faço mestrado em análise do comportamento aplicada no Centro Paradigma. E faço parte do grupo do GEAC com os meninos e é um prazer estar aqui com vocês. Mari, obrigado, tá, pela presença. Tudo isso surgiu, gente. Obviamente, o podcast é uma consequência do nosso grupo de estudos, e a gente precisa dizer que nessa semana, na segunda, esse episódio vai estar saindo em uma segunda-feira, né? Mas na segunda-feira passada, nós estávamos no nosso grupo de coerção e suas implicações, discutindo e falando sobre punição, e, obviamente, citamos os filmes, né? Porque é uma coisa que está recente, uma coisa que está quente. E nós pensamos, vamos trazer Mari. Era para estar o Guilherme aqui também, um outro membro do nosso grupo, mas, infelizmente, ele não pôde participar. E nós pensamos, vamos levar essa discussão para o podcast, porque a gente já quer falar sobre o filme e dá para casar com vários conceitos de punição, de coerção, de como essa história aí, enfim, desse crime casa com a teoria, né? A teoria explica muita coisa do que pode ter acontecido nessa história dessa família. Dessas famílias, né? Porque são 2 famílias envolvidas nesse crime. O contexto de criminalidade sempre foi assim, de muito interesse para nós, né, enquanto criadores do GEAC e do Santa Contingência. E aí, felizmente, a gente encontra pessoas que abarcam isso junto conosco. Então, é sempre consequências desses interesses que acabam sendo reforçados no meio do percurso. Não tem como falar de coerção sem falar de criminalidade, e não tem como falar de criminalidade sem falar de coerção, né? Exato. E eu acho que, assim, já para a gente começar a discussão, né? Um crime nunca é só um crime. E esse crime a gente pode analisar e pensar em tantas coisas. Nada é o acaso, né? Nada vem do nada, né? O contexto é muito importante. Esse crime, por exemplo, acredito que a Milena é um pouco mais nova do que eu não lembro exatamente a idade da Mari, mas eu lembro das nuances do crime. Enquanto criança, obviamente, não consumia esse conteúdo, essa história da maneira que nós consumimos hoje, por exemplo, enquanto psicólogos, até para analisar, mas a gente sabia que existia coisas ali por trás também. Um crime nunca vem do nada, né? A criminalidade é uma questão que ela é explicada em uma análise contextual. Nessa história, obviamente, não seria diferente. A gente vai tomar muito cuidado, né? Porque a gente está falando do crime, mas também está falando do filme, e também está falando da Suzane enquanto pessoa, e da Suzane retratada na história, e essa separação não vai ser, enfim, não vai ser fácil de ser feita, e nem é o nosso intuito, porque nós estamos falando de um crime e de uma história real. Mas acho que o primeiro ponto, Mari, para ser bem genérico, gostou dos filmes ou não? O que você achou? Enquanto entretenimento, foi uma coisa legal para você? Mas só um disclaimer, antes de falar, a gente está falando de uma história muito triste, tá, gente? E a gente está falando de um crime de pessoas, de vítimas reais. Então, assim, quando a gente fala de se gostou, a gente está falando da obra visual. Ninguém, obviamente, gosta e aprecia um assassinato,
Mas, enfim, o nosso intuito aqui é analisar um pouco do que aconteceu, com todo respeito pelas vítimas que se foram, né, e também pelos familiares que perderam, no caso do irmão da Suzane, que perdeu os pais. Então, se eventualmente nós falarmos em algum termo no sentido de apreciação, quero que vocês pensem que nós estamos respeitando a história e que a gente está falando também da obra visual. Sim, sim. O filme não é um tipo de filme que eu costumo assistir, né? Esses filmes que retratam alguns crimes, eu sempre escolho alguns mais específicos para assistir. Mas esse em específico, né? Os dois filmes, tirando a parte da cena que é a cena mais forte, né? Que é a cena do crime em si, que acho que deveria ter quase um aviso de gatilho, porque, enfim, uma cena de violência muito forte. Mas, tirando essa parte do filme, eu acho que é um retrato muito, muito fiel de cenas, de momentos que acontecem em muitas vidas e que a gente não sabe e não conhece, porque não são tão famosos quanto foi o crime que a Suzane estava envolvida, né? Então, assim, o filme em si, acho que a história, se a gente for uma pessoa que não conhece a história real, que a gente só conhece, só assiste o filme, ele é uma história bem contada, né? Os dois filmes são uma história bem contada, tem um roteiro bem construído. O que nos deixa mesmo em dúvida é o fato de ter os dois filmes, né? De que você assiste um e depois assiste outro, e fica meio que essa dúvida de qual construção que é real. Mas a gente sabe que num crime que envolve muitas pessoas, principalmente nesse em que teve a Suzane, teve os irmãos, né, os irmãos Cravinhos, fica muito em dúvida para a gente qual que é o roteiro da história real, né? E acho que os filmes causam muito essa impressão na gente, essa dúvida de qual que é a real história. Na verdade, eu acho que fica até um pouco mais fácil de entender que nenhuma história é 100% verdadeira, né, naquela construção, né? Grande parte do que um retrata e que o outro retrata, às vezes são muito conflitantes, a ponto de ser muito infantilizado, ou talvez até muito de querer dar uma máscara de inocência para aquela situação, quanto tem situações que são muito semelhantes, e a gente consegue talvez até inferir que aquela situação muito provavelmente tenha acontecido, mas outras têm uma cara muito assim de forjar a inocência de alguma das partes. E aí dá a se crer, né, que não é tão verdadeira assim. Eu acho que independente, enfim, eu estava olhando esses dias nas redes sociais, as pessoas estão reclamando de spoiler dos filmes, gente. Assim, tanto é que aqui nós não vamos fazer igual nós fizemos no episódio do Coringa, de contar passo a passo do que o filme, enfim, vai trazer, porque é uma história que, se você sabe um pouco de criminalidade brasileira, é um crime muito famoso e muito bem falado. A gente quer talvez trazer os aspectos que o filme traz de novo, né? O que levou essas duas pessoas que estavam juntas em um relacionamento amoroso decidirem, aí o filme traz, né? Quem influenciou mais? Se foi a Suzane que influenciou o Daniel a fazer isso, se foi o Daniel que influenciou a Suzane a fazer isso, entender um pouco dessas duas contingências molar, assim, que foram apresentadas nesses dois filmes. Eu acho que um ponto, principalmente para a gente começar o episódio, acontece um crime, e é onde o filme começa, né? Um crime é descoberto, onde o casal de uma classe média de São Paulo, do Manfred e da Marisa von Richthofen, um casal, é assassinado. E aí, tecnicamente, não se sabe o que aconteceu, a investigação, enfim, parte dali, só que o filme volta, quase um flashback, para explicar os pontos que levaram até esse crime acontecer. E, se eu não me engano, o filme volta 3 anos antes, né? O filme volta 3 anos antes e vai fazendo essa construção. Um ponto importante, claramente, é Suzane conhecendo Daniel na aula de aeromodelismo. E aí já começa, enfim, os dois pontos de vista muito diferentes, né? Mas acho que uma história geral Suzane era uma filha desse casal de classe média alta, que era uma filha que era muito exigida no âmbito escolar, ou seja, a Suzane tinha que ter as melhores notas, tinha que ter o melhor desempenho da classe, fazia aula de karatê, falava vários idiomas. Então era uma menina que era muito
tinha várias oportunidades de se desenvolver enquanto estudante, e tinha também uma expectativa para isso, uma responsabilidade, a gente pode colocar assim, e ela se choca quando conhece o Daniel, que tem uma vida completamente diferente da dela, né? O menino mais velho, que não tinha emprego formal, que trabalhava com aeromodelismo, e a história dos dois começa ali, porque eu acho que tem um elemento muito comum, que são jovens. São jovens na flor da idade, hormônios acontecendo, e eles começam, escondido ali no início, até com o aval da própria família dela, a se relacionar. E aí, um ponto que eu acho que é muito específico da gente já poder comentar é a diferença entre as duas famílias. É o choque que Suzane tem quando conhece a família Cravinho e conhece um afeto e uma contingência familiar extremamente diferente. O que vocês acham? Porque os filmes deixam isso, jogam na nossa cara assim. Suzane na família dela é isso, e Suzane na família do Daniel é desse jeito. E nem a diferença dos filmes, né? Porque a gente vê que Suzane nos filmes é muito diferente. Nos dois filmes, mostra que a família do Daniel era, a gente pode dizer que era muito mais afetuosa do que a dela, né? Sim, sim, com certeza. Nos dois filmes, a gente realmente percebe essa diferença, né? Mesmo no filme em que, teoricamente, é ela contando a história, né, a gente percebe que tem essa diferença, e que é uma diferença que ela fica bem acentuada para a gente. Mesmo na versão da Suzane, em que ela está contando que não, meu pai era afetuoso, sim, meu pai era meu amigo, não sei o que, ainda tem essa diferença, ainda tem essa cobrança bem maior dos pais dela, enquanto que na família do Daniel, a gente tem uma liberdade bem maior no sentido de ele não estudava, né? Foi uma das coisas, inclusive, que o pai da Suzane perguntou: você não vai estudar? Você não vai se formar, não vai fazer nada? E ele falava: eu tenho o meu trabalho e tudo. E estava tudo bem, né? Ele seguir por esse caminho. Para a família da Suzane, isso era inaceitável, né? Ela tinha que passar na melhor universidade, que era a Universidade lá de São Francisco, e o caminho era esse, não tinha outro, né? Ela não podia simplesmente escolher fazer um hobby ou qualquer outra coisa. Imagina ter um trabalho informal desse, né? Não fazer uma faculdade, não ser uma advogada de sucesso. Exatamente. Enquanto que na família do Daniel estava tudo bem, o pai dele super apoiava, o pai dele levava ele lá pro campeonato e tudo, e aquelas cenas do campeonato são muito legais, porque a gente vê o pai dele reforçando muito ele, né? É até estranho a gente falar isso de ele tá reforçando ele, mas um reforço muito livre porque ele estava fazendo o que ele estava fazendo, e não necessariamente porque era algo admirável pelas outras pessoas, né? Mas só porque ele estava fazendo lá o aeromodelismo dele. E essa diferença se acentua muito entre as duas famílias, né? Porque a gente pouco via a Suzane nessas situações em disposição que ela recebia reforços pelo que ela fazia, muito pelo contrário. Eram ameaças, nos dois filmes, né? Eram ameaças de que você tem que passar na faculdade, você tem que isso, você tem que tirar nota boa no simulado. Então, essa diferença é muito forte mesmo. Sim, eu fico pensando muito, obviamente a gente vai falar sobre esse texto mais vezes, porque eu acho que é um texto que casa muito com a história da Suzane, mas assim, a família do Daniel, quando reforça a pessoa e não um comportamento bem sucedido, reforça a autoestima, produz sentimento de autoestima nele. E a gente vai falar muito sobre autoestima, autoconfiança e responsabilidade, que é o texto famosíssimo do Hélio Guilherme. Enquanto a Suzane, ela é reforçada pelo comportamento bem sucedido. Então, é reforçado a autoconfiança dela. Então, ela poderia ter uma autoconfiança enquanto comportamento bem sucedido. Mas a pessoa, tecnicamente, pode ter ficado em segundo plano. E aí, isso também casa com uma grande questão, que é a responsabilidade. Está dentro de uma contingência que é coercitiva, que você precisa se comportar daquele jeito, senão a punição, os aversivos vêm. E o pai dela tem até uma cena que é muito característica, assim. Ela passa, né, na faculdade, e no filme do Daniel, se eu não me engano, o menino que matou meus pais, ela fica desesperada, no filme dela, né, na verdade, no filme dela, que é a versão que o menino que matou meus pais, ela fica desesperada quando ela não passa na faculdade que o pai queria. Ela tem um choro, assim, copioso, você sente, assim, que ela tá triste por aquilo. E o pai dá um carro para ela, toma aqui seu carro, parabéns, mas se você tivesse passado na São Francisco, seu carro era melhor. Então, assim, é muito significativa a contingência que ela estava dentro. E aí, assim, até para a gente entender que, naquele momento, será que ela estava sentindo prazer ou estava sentindo alívio?
porque dá muito sinal de qual contingência ela estava dentro ali, né? Diferente do Daniel, que quando ganha o troféu de um campeonato, o pai dele fala, esse é o meu menino, parabéns, que orgulho. Talvez o Daniel, se tivesse ficado em segundo e terceiro, o pai poderia ter feito isso também. Parabéns, Daniel, não importa o ranking que você ficou, o local no pódio, você foi muito bem. Então, essa diferença familiar é muito significativa para a história. E é significativa para ela também, quanto um arranjo familiar diferenciado que coube ela, né? Que vamos supor que ela tivesse esse arranjo familiar rígido, punitivo, dentro da relação familiar dela, e ela fosse para uma outra relação familiar que pudesse ser muito carinhosa e afetiva com aqueles membros, mas que ela fosse rechaçada. Mas não era o que era retratado ali, né? Nem numa visão, nem em outra. Ela era muito acolhida, ela era muito reforçada. Diversas vezes durante o filme ela é retratada como meiga, não só na visão dela, como na visão do próprio Daniel. Então, os pais elencam ela como meiga, como educada, como legal, todo o tempo retratam ela, né, e colocam ela sob o controle de, eu fiz uma torta, eu fiz não sei o quê, e é muito acolhedor. Se fosse isso um pouquinho mais diferenciado, pode ser que ela não tivesse, assim, tão propensa a realizar tais crimes, né, a gente não sabe qual foi a real participação dela nisso tudo, mas que pode ter havido uma participação com certeza. Sim, sim. Acho que o que denota isso também é que tem uma cena específica, eu não vou lembrar em qual dos dois filmes é, porque em algum momento a gente começa a se confundir, né? Mas em que ela fala que ela quer ir para casa. Pronto, lembrei, é a cena lá depois do campeonato do aeromodelismo, em que o irmão, o Christian, né, o irmão do Daniel, fala: você quer trocar de família? Então fica. E ela fala: quero. Né? Se eu não me engano, nos dois filmes a resposta é a mesma. Ela fala: quero. Isso que eu ia falar, eu acho que essa cena tá nos dois filmes. Eu acho que Sim. essa cena tá nos dois filmes. Sim. E é muito significativo, né? Porque a história enfim, um dos filmes conta uma história muito mais pesada na relação familiar dela. Mas existia até ela... nos depoimentos dela, enfim, ela chegou a comentar que houve aquele pedido de deserção da herança, que se ela não cumprisse algumas questões que o pai pedia, a herança poderia ser tirada dela. O afastamento, né, dela do namorado foi uma coisa exigida tanto na versão do Daniel quanto da dela. Exato. E aí existe um ponto que é muito significativo na história, que o Daniel conta que ela disse ter sido abusada sexualmente pelo pai. Que essa foi uma moeda de troca usada para convencê-lo a cometer o crime. Cabe dizer, gente, que isso nunca foi provado, porque, infelizmente, né, o pai foi morto, então não temos a defesa, e aí também é muito fácil falar e culpabilizar uma pessoa que já está morta, mas ela diz que não falou, e ele disse que falou. Só que o que fica claro existia uma contingência de cobrança muito forte da Suzane dentro da família dela. Isso é muito claro. E aí, é muito significativo você entrar em contato com uma contingência que é extremamente reforçadora. A própria Suzane falou em outros momentos, assim, no próprio depoimento dela, por que eu estou falando isso? Eu já li, eu vou indicar aqui no podcast, já vou indicar agora, mas assim, tem um livro da Ilana Casoy que se chama Casos de Família. A Ilana Casoy é a autora, é a roteirista do filme. E a Ilana, ela escreveu o livro contando o caso, ela participou da reprodução simulada do crime, ela estava no júri, então ela estava presente. E ela conta que a Suzane sempre teve muito carinho pela família do Daniel, que ela era tratada enquanto filha, né, dentro daquela casa. E essa diferença é muito significativa, porque eu acho que o namoro começa a ficar muito sério entre os dois, ela, enquanto adolescente, começa a experimentar uma liberdade extremamente diferente atrelada ao Daniel. Os pais começam a proibir esse namoro, porque uma das coisas que é dita é que a mãe deixou que eles tivessem um rolinho, namorassem, mas quando a coisa foi ficando muito séria, a mãe falou: chega, né? Você não acha que isso está indo longe demais? Vocês são de mundos diferentes. Não dá para vocês ficarem juntos, né? Olha, você foi criada para estar na São Francisco, você fala vários idiomas, você frequentou outros círculos sociais e ele não.
E é engraçado porque o filme retrata muito esse desconforto da mãe, é quando as duas famílias se encontram, né? Quando as duas famílias se encontram, parece que existe um abismo não só social, assim, mas quase ideológico entre as duas famílias. É muito. Pra gente é desconfortante assistir aquilo. Então, os pais, tecnicamente, não aceitariam aquele namoro ficar mais sério. E assim, o namoro vai ficando sério, e aí é onde ela começa a mentir. Onde ela começa a se esquivar dessa questão. Ela chega em um momento do filme e fala: pai, mãe, terminei o namoro. Vocês estavam certos, ele estava tirando meu foco, eu preciso estudar para o cursinho, mas ela começa a manter esse namoro às escondidas. E aí, uma coisa que eu aprendi na especialização, e minha supervisora Larissa Zatti fala bastante, que talvez o comportamento de fuga esquiva mais difícil da gente modificar é o de mentira. Porque ele tem muito reforçador atrelado ali. E é uma esquiva muito bem treinada. E é o que ela começa a fazer. Para acessar esses reforçadores, ela começa a entender que os pais têm que estar fora dessa contingência. E ela vai se colocando em arranjos cada vez mais elaborados, né? Ela começa ali no primeiro momento, né, numa falta no karatê, e aí do karatê vai para esse contexto junto com o namorado. Aí, tanto na versão dela quanto na versão dele, eles têm momentos ali de viagem juntos, que não é de conhecimento dos pais. E tem outras muitas situações a ponto dela, sei lá, né, entrar na universidade e faltar na universidade, né? O risco de que o pai tivesse acesso a isso era muito maior e ela estava se expondo. Então, aquele tipo de comportamento, né, punido, mas que ao mesmo tempo tem um reforçador muito potente. Então, ela está sendo punida, mas, cara, o reforçador é muito maior. Então, não tenho nenhuma punição que vai ser suficiente para qual a minha exposição a isso. Então, eu vou alcançar esse reforçador a todo custo. Sim, sim, um reforçador que ele é complexo, porque não é só o Daniel, é todo o contexto. E se a gente for lembrar, tá, como o Guilherme falou, a Suzane, ela tinha um contexto que tinha muitas possibilidades, mas o que aparenta para a gente nos filmes, que por mais que tivesse tantas possibilidades, não era um contexto que era reforçador para ela. Não era um contexto que ela estava 100% feliz, que ela tinha muitas amigas, nada disso. Né? O que parece é que ela estava, nos dois filmes, que ela não estava 100% feliz ali. E quando ela conhece o Daniel e todo esse outro contexto, tem muitos reforços ali de novas experiências. Imagina assim, ela nunca tinha viajado com um cara para a praia, porque os pais nunca deixavam. E ela começa a fazer isso. Olha a potência que tem. E é uma situação dessa, esse contexto, sabe? É muito grande. Então, realmente, por mais que os pais ameaçassem muito, principalmente o pai dela, e a gente sabe que uma cobrança é uma ameaça de punição, né? Uma cobrança por mais que não seja diretamente, mas veladamente, tem ali uma possibilidade de punição, e que uma ameaça de punição, ela tem as mesmas consequências do que a própria punição a longo prazo. Então, a Suzane, sob controle de todas essas ameaças, de todas essas cobranças, ela também estava sob controle de muita punição. E esse contexto reforçador todo que o Daniel apresenta para ela, que privada de muita coisa, por mais que ela tivesse acesso a muita coisa, ela também estava privada de muitas sensações prazerosas. E ele vem e traz isso. Então, realmente, é muito difícil a gente imaginar que ela não fosse aí escalonando as esquivas e as fugas e aumentando e complexificando cada vez mais para que ela tivesse acesso a esses reforços. Sim, e eu acho que isso é tão verdade, tão potente, até para a gente pensar nos efeitos colaterais da punição, né? Nós sabemos que a punição por si só já é muito complicada e muito nociva, mas o efeito da punição também é um negócio que a gente às vezes não pega para analisar. Mas o efeito, qualquer punição, se você for analisar o efeito numa pessoa, a pessoa vai ficar ansiosa, a pessoa vai ficar com raiva, a pessoa vai ficar com 1 milhão de outros efeitos que são negativos para aquela relação. E aí, o que a Mari falou é perfeito, assim, o contexto vai ficando aversivo, a pessoa vai ficando aversiva, a pessoa não pode nem mais punir, talvez, mas a pessoa vira um pré-aversivo também. E é o que vai acontecendo na vida da Suzane enquanto pai, enquanto a mãe começam a proibir e começam a quase a fechar o cerco dela, né?
tem aquela cena do carro que a família do Daniel ajuda a encobrir, assim, não, ela tá na faculdade, não passou aqui em casa não, e ela tá lá na casa, e a mãe coloca um bilhete no carro, peguei você, sabe? Então, eu fico imaginando, só um disclaimer, gente. Nós estamos fazendo esse resgate histórico e análise, nós não estamos passando pano para Suzane, para Daniel, nós não estamos justificando nada, tá? Assim, infelizmente é o crime que aconteceu, a gente está tentando, junto com 1 milhão de documentos e 1 milhão de análises que foram feitas, tentar traçar esse caminho, porque é um comportamento. E nós, aqui, enquanto analistas do comportamento, sabemos que o contexto influenciou esse crime acontecer. Então, a gente está fazendo, analisando friamente, não estamos justificando, passando pano, nem nada nesse sentido. Mas eu acho que, assim, eu fico imaginando o contexto aversivo que ela estava sob controle ali também. O contexto aversivo que estava controlando esses comportamentos dela. Fico imaginando no nível, não só de ansiedade, mas de privação também que ela estava ali dentro daquelas situações. E como a Mari e a Milena vêm falando muito bem, o contexto do Daniel sinalizava todos os prazeres do mundo. Então, eu acho que é nesse ponto, assim, quando os pais vão viajar também para a Europa e ficam longe, se eu não me engano, 1 mês, que eles começam a imaginar e querer generalizar aquilo. O que seria da nossa vida se os seus pais não estivessem mais no nosso contexto? É quase isso, né? Como nós vamos fazer para tirar esse aversivo da nossa contingência? Aí é um ponto muito específico da história dos dois, porque os dois contam que nesse 1 mês de férias, quase, que o Daniel se muda, né, para casa dos Richthofen, eles começam a entender e a justificar e a pensar, e foi ali os primórdios da ideia do crime acontecer, né? Do planejamento. Eu acho que antes da gente falar disso, né, e antes da gente entregar os pontos, eu acho que a gente pode até fazer um paralelo, né, de como que foi esse contexto, né, para a Suzane e como foi o contexto do Daniel. Então, eu acho que a gente está olhando para duas contingências que se entrelaçaram e que acabaram, né, se coincidindo a ponto de desencadear esse crime, né? Mas eu acho que é importante também olhar para o contexto dele. Por mais que ele viesse desse contexto super acolhedor, carinhoso, de reforço livre, faltava um pouco de responsabilidade até em relação a isso, né? Ele não tinha acesso tão fácil à punição, então ele ficava sobre o contexto de me comporto, logo sou reforçado. Basta isso na minha vida para que eu alcance reforçadores. Só que no contexto social, cultural ao qual ele estava incutido, ele ainda não tinha acesso a reforçadores extremamente potentes, né? Que pelo menos, a meu ver, em ambas as descrições parecia ser reforçador, que era o contexto de sair e poder adquirir qualquer bem possível ali, né, que ela tinha acesso. Que é o dinheiro, né? O dinheiro o ali dinheiro em é si, né? o O que o dinheiro negócio. trazia nesse contexto era muito reforçador. Então, a Sim. Suzane também tinha muita coisa a entregar para o Daniel também. Sim, com certeza. Para mim, ficou muito forte, quando a gente junta os dois filmes, a cena do relógio, em que no segundo filme, que é a cena que aparece eles lá no shopping, tal, no cinema, ele fala, que relógio da hora, não sei o quê. E depois, no outro filme, a gente vê que ela dá o relógio para ele de presente, né? Então, assim, O óculos ela pode... também, né? E o óculos também, sim. Então, ela pode realmente prover muitas coisas para ele. Um contexto que... Ela dá o celular também depois, né? Que ela traz o celular, verdade. Sim, o celular. E se a gente for parar para pensar também, é um contexto que ele, na vida dele ali, talvez não tivesse acesso. Né? Então, poxa, aquela casa gigante, a casa com piscina, o dinheiro para comprar várias roupas, aquelas cenas deles nas lojas experimentando roupa e tudo. Então, talvez ele não tivesse um acesso tão fácil a esse contexto se não fosse por ela. Então, ela também provia muito disso para ele. Sim, e é engraçado porque nós sabemos que dinheiro é um reforçador condicionado fortíssimo, gente. E a possibilidade disso controlar comportamento, mesmo que é quase um comportamento governado por regra, né? Talvez o estímulo nem precisa estar ali. A regra pode especificar uma contingência temporal que nem está ali, mas vai controlar. E eu acho engraçado que eu lembrei que na situação real da história, contam que nesse 1 mês de férias que os pais da Suzane estavam viajando,
ele se denominou e se comportou na casa como patrão dos funcionários. Então ele dava as ordens para as empregadas, ele dava as ordens para fulana de tal que fazia isso. Era como se ele fosse ali, tivesse se apoderado do comando da casa da Suzane. Então, obviamente, isso não sei se a gente pode usar se é um termo mentalista, mas ele vislumbrou a possibilidade de ter sido patrão, de ter sido dono, de ter sido também o herdeiro daquilo tudo, né? Na ausência desse aversivo, eles também se comportaram de uma forma, assim, muito de usufruir desse contexto, né? A gente tem relatos, assim, que no dia seguinte ao crime, né, à descoberta do assassinato do Manfred e da Marisa, eles estavam comemorando na piscina com os amigos, tudo tranquilo, de boas. Então, era exatamente usufruir desse contexto que eles haviam criado. O pós-crime é uma coisa que eu queria muito que tivesse no filme, porque o pós-crime é onde eu acho que, assim, a morte... E aí, isso é muito até pra gente analisar, assim, os pais são mortos. E aí, me dá a impressão que aquilo talvez foi um reforçador negativo tão potente que é isso, o pós disso tudo, parece que eles não estavam mais olhando para o aversivo. Eles foram, tem relatos que eles vão para a delegacia prestar depoimento, o irmão tá desesperado, chorando, e eles estão se agarrando no meio da delegacia, e se beijando, e se abraçando, etc e tal. A polícia vai fazer essa vistoria na casa de novo, uma investigação, eles estão dando churrasco. E ela, talvez, é o que as pessoas falam, né, da Suzane, que ela é muito manipuladora, fria, etc e tal, ela já estava abertamente perguntando quais eram os passos que ela tinha que dar para lidar com a herança, com o que sobrou, assim, do monetário da família. Então, isso mostra também, acho que eliminou o aversivo da contingência ali. Ela ficou, não, agora é reforço livre, agora eu vou me comportar sem aversivo, o reforço positivo vai chegar, e é onde eles foram pegos, né? Porque a investigação conta que achou muito estranho, assim, apesar, e aí eu acho que a gente até discutiu isso no GEAC, assim, a cena do velório é muito significativa, né, gente? Assim, não tem isso no filme, mas é muito significativo ver a Suzane no velório dos pais chorando do jeito que ela estava chorando, assim, desesperada. Apesar da roupa ser um cropped, e aí é engraçado a gente pensar nisso, uma roupa muito curta, que o não verbal é muito importante pra gente, né? Hoje em dia isso fala, caramba, como que a gente não percebeu que ela estava no velório dos pais de barriga para fora? Mas eu fico pensando, aquilo era só encenação? Aquilo era uma encenação muito bem treinada para enganar a mídia e os familiares, ou em algum ponto ela se arrependeu? As evidências mostram pra gente que talvez ela não tenha se arrependido, que talvez a fuga esquiva desses pais, desse aversivo, estava muito mais forte ali. Ela estava muito mais feliz de ter tirado os pais dessa contingência aversiva. O que é muito significativo, pensando, até para a gente analisar o tamanho desse aversivo na vida dela, né? Que ela se comportou sem pensar nas consequências que poderiam vir dessas perguntas relacionadas a dinheiro, desse comportamento de festa, desse comportamento de se agarrar dentro da delegacia, que foi aí que os investigadores foram percebendo que não é o comportamento normalmente não é o comportamento de uma mulher, de uma menina enlutada que perdeu os pais da maneira brutal que aconteceu. Ela se perdeu um pouco no personagem, né? Se a gente falou há pouco de alívio, né? Eu acho que ela entrou nesse contexto, né? Extremo alívio de não ter mais acesso a esse aversivo. Então, é uma relação muito difícil, né? Quando o produto de um comportamento é o alívio, a fuga, assim, eximir-se do aversivo. Porque aí você, por mais reforçador que possa ser um comportamento concorrente, é muito difícil você encontrar uma concorrência a isso, porque a pessoa estava, ainda mais ela, né, que estava ali com seus 19 anos, estava durante 19 anos sob o contexto de uma punição, né, de um contexto aversivo, e aí você vem falar que uma coisa que se estabelece em pouco tempo, né, o filme retrata 3 anos, né, desse relacionamento, tão mais reforçador, tão mais importante, potente do que a contingência do que ela estava inserida. Sim, os pais, eles eram essas características do ambiente que existia um controle sobre a conduta, o comportamento dela, né? Então, ela era aquela Suzane que ela era na presença dos pais. Retirou os pais, que foi aí o primeiro, entre aspas, treino. Na época que eles viajaram, o treino serviu, pelo menos é o que o filme mostra muito pra gente,
que esse treino, esse período serviu para que ela experimentasse todo esse ambiente, né, que era a casa, dinheiro, tudo, a liberdade com o Daniel, e foi um ensaio mesmo do que ela poderia ter na ausência completa, significativa dos pais. Né? Então, retira-se os pais, a gente retira aquelas características do ambiente que controlam o comportamento dela. Então, na retirada dos pais, mesmo que logo depois do velório e, enfim, do enterro dos pais, tudo isso, a gente vê que meio que emerge, né, todos os comportamentos dela relacionados à ausência dos pais. É como se os pais estivessem viajando de novo, só que eles não estão, né, enfim, faleceram. Sim. Mas o comportamento dela é o mesmo, né, é o mesmo comportamento de quando ela foi para a praia com o Daniel, de quando ela estava na casa do Daniel, de quando eles iam lá para os outros ambientes, como festa, motel, tudo isso, era o mesmo comportamento. Só que não tinha os pais, e a diferença é que agora os pais faleceram. E esse ponto, né, da viagem, ele é muito significativo porque ambos concordam que é ali que foi o fundamento do crime, né? Ali que eles começaram a decidir que como seria a nossa vida se seus pais não estivessem aqui. E aí o filme, obviamente, vai trazer influências diferentes, né? Suzane, na versão do menino que matou meus pais, a Suzane é essa pessoa um pouco mais influenciada, um pouco mais, assim, inocente, e o Daniel traz a iniciativa, né? Vamos eliminar seus pais. E no filme do Daniel, né, a menina que matou os pais, a Suzane é essa pessoa que traz a ideia. Acho que a gente nunca vai saber, porque isso é até estratégia de defesa, cada um conta uma história, cada um, apesar do crime ter sido confesso, cada um conta uma história de quem foi a mente por trás dessa criminalidade, mas eu acho que é interessante pensar nessa influência mútua que eles tiveram, porque existem muitos relatos de que esse namoro deles foi muito conturbado, que ele era muito abusivo num ponto, que ela era muito ciumenta no outro, que eles tinham um relacionamento que, tecnicamente, os dois exerciam influência ali. Como surgiu essa questão do crime, nunca saberemos, mas foi uma decisão tomada em contexto, em conjunto, e eles decidiram trazer o Christian para arquitetar junto com eles e para ser um peão de execução do crime. Só um ponto, aquilo que a Mi falou da questão da responsabilidade, da falta de responsabilidade, talvez de consequências aversivas para o Daniel, o filme não retrata isso, mas fica muito claro na história do Christian. O Christian é uma pessoa que, antes do crime em si, teve muito problema com justiça. Então, assim, claro que nós não estamos falando que, meu Deus, toda pessoa que é criminosa teve uma péssima educação, mas, assim, Suzane é um caso disso, né? Teve uma ótima educação e acabou arquitetando um crime contra os pais. Mas o Christian, talvez, por falta de responsabilidade, por falta de consequências aversivas na família, não conseguiu emitir comportamentos um pouco mais esperados dentro dos padrões e das normas sociais e acabou infringindo algumas leis e tendo, enfim, problemas com a polícia. E aí é engraçado, porque o livro da Ilana conta que, claramente, gente, para quem não viu o filme, ou para quem não sabe da história, a Suzane, apesar de ter sido ou a mente por trás do crime ou ter sido influenciada, ela em si não matou os pais. Ela não foi uma das pessoas que foi lá e deferiu os golpes para matar os pais. E as duas pessoas que fizeram isso, que foram os irmãos, né, o Daniel e o Christian, eles contam que o crime foi feito por eles por amor. Daniel pela Suzane e o Christian pelo irmão. E é engraçado porque nos filmes a gente tem duas visões do Christian, né? Em um dos filmes ele precisa ser muito convencido a fazer, e no outro crime não. Faça isso por você mesmo, irmão, e bora lá. E assim, o irmão, Christian, obviamente era uma pessoa que estava ali fora desse contexto, né? Queria talvez ver o bem desse irmão, e o Christian é uma pessoa que teve reforços imediatos. Ele é uma das pessoas que talvez se ele não tivesse sido tão ingênuo, talvez o crime pudesse não ter sido descoberto tão cedo, porque quem não sabe, gente, o Christian foi uma das pessoas que saiu da cena do crime com dólar, com dinheiro vivo. E logo que ele saiu do crime, ele foi e comprou uma moto zero, assim, uma moto zero top de linha do ano, assim. Com dólar. Não, e aí é engraçado porque nas investigações as pessoas perguntam, mas da onde surgiu esse dólar, assim? Como que você tinha o dólar? Ah, não. Aí ele fala assim, ah, não, a minha avó me deu. E as pessoas falam, cara, Christian, não vai dar certo, né? Conta pra gente de onde surgiu esse dólar. E aí o cerco foi fechando para eles. Esse livro da Helena Casoy é muito legal, porque conta como a investigação cercou eles e conseguiu chegar na verdade, né? Separou eles nesse depoimento, e um acabou entregando o outro.
mas assim, é uma história que a gente não sabe a influência verdadeira do que aconteceu, mas foi decidido. Foi decidido, foi planejado, foi premeditado. Eles tiveram tempo, por exemplo, de fazer a arma do crime, enfim, e tecnicamente a cena do assassinato é muito forte. Muito forte, foi um crime que foi brutal, assim, é muito triste imaginar que as duas pessoas morreram daquele jeito, mas infelizmente foi a maneira da qual eles acharam para eliminar esses pais dessa contingência aversiva, né? Mas aí, antes da gente falar, talvez para não falar do crime em si, para não ficar uma coisa sensacionalista, queria que a gente conversasse assim da ideia aqui. Muita gente tem problema em namoro. E muitos pais talvez não aprovam os namoros que essas pessoas possam ter. Nem todo mundo mata os pais para continuar com o namorado. O que você acha? O que vocês acham, né, melhor dizendo, que influenciou essas duas pessoas a cometerem esse crime? Qual foi essa, talvez, né, o que as pessoas alegam é que a junção dos dois foi meio explosiva. E também tem uma coisa no filme que virou até cômico, assim, mas eu acho que, obviamente, a gente, enquanto psicólogo, tem que analisar, que é o uso de drogas, né? Eles usaram muitas drogas durante o filme inteiro. Um fala que o outro influenciou mais, que um trouxe isso para a relação. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso assim, especificamente, dessa junção dos dois, se foi isso que influenciou o crime ter acontecido, se talvez, se eles nunca tivessem se cruzado, se esses pais pudessem estar vivos até hoje. O que vocês acham assim sobre isso? Eu vou primeiro? Pode ir. Eu acredito muito nessa junção Daniel, Suzane, e claro, né, a presença do Christian ali também faz uma diferença gigantesca. Não tem como se precisar que Suzane não fosse encontrar outra pessoa, ou, sei lá, né, tivesse no meio desse percurso encontrado outras situações que favorecessem um crime ou qualquer coisa em relação aos pais. Assim como também não dá para negar que Daniel e Christian também pudessem vir a cometer qualquer crime na vida. Só que esse contexto que ambos eram reforçador um para o outro, né, em aspectos diferentes, mas eram, então ele enquanto contexto afetivo e também trazendo a sua relação afetiva familiar, e ela enquanto contexto financeiro e potenciais, assim, futuro para a vida do Daniel, e essa situação de não serem aceitos e não terem o seu relacionamento muito bem aceitos pelos pais ali, né, nesse contexto. Então, acho que isso favorece muito, e o uso de drogas, com certeza, não dá para se saber quem apresentou para quem, mas coloquem em um contexto, assim, com menos limiar possível para qualquer pensamentos, desejos, enfim, que possam ter surgido nesse meio tempo, né? Até esse contexto de elaboração pode ter surgido em momentos de uso, né? A gente não tem como negar que isso também pode ter favorecido. Sim, com certeza. Super concordo com vocês que provavelmente todas essas contingências entrelaçadas acabaram, sim, favorecendo que tudo isso acontecesse. E acho que a gente não pode esquecer de duas coisas que a gente já falou, mas só pontuando, é que um dos efeitos colaterais da punição é a própria punição, né? Então, toda a punição, tudo que a Suzane passou, também pode ter tido como efeito colateral a agressão, né? E aí a gente tem que resgatar também a questão do contra-controle. Eles tentaram controlar, principalmente a Suzane mais próxima aos pais, de muitas formas, até o momento em que nada mais funcionava e surgiu essa opção, né? É óbvio, é claro, a gente fala que essa não é a opção socialmente aceitável e não é a opção que nos mantém enquanto espécie, né? Porque não dá para a gente pensar socialmente nessa opção. Mas foi a opção que eles encontraram. Talvez outras pessoas poderiam se afastar realmente do namorado, ou poderia, de repente, entrar em um quadro mais depressivo, ou até mesmo tentar contra a própria vida. Então, assim, a gente tem várias possibilidades do que poderia acontecer, e nesse caso foi isso que aconteceu.
realmente com a junção de todas essas contingências que acabou tendo esse fim trágico. Como em muitos outros casos, em muitos outros crimes, também tem um fim, infelizmente, muito trágico. Mas, dentro da análise que a gente faz, tudo isso pesa muito, né? Essa questão de a punição ser um efeito da própria punição, ser um efeito colateral, e também, do lado mais do Daniel, como a gente conversou, a ausência de consequências para os atos dele, né? Não tinham tantas consequências no sentido de dar responsabilidade, dar limites, era tudo muito livre e estava tudo bem, né? Isso não era um problema, enquanto que para a Suzane era o extremo oposto. E a gente junta essas duas pessoas num contexto, como vocês já falaram, de drogas, de bebida, de muita permissividade com toda essa situação e é caótico, né? Mas tem toda uma contingência, tem toda uma história aí para a gente poder entender tudo isso que aconteceu, ou pelo menos tentar. Perfeito, Mari, perfeito. E eu acho assim, um dos motivos do qual nós estamos falando sobre isso é até para estudar o caso, né? Estudar essa história e tentar evitar isso que aconteceu. Eu acho que assim, nós não estamos aqui, obviamente, para julgar o estilo parental da Marísia e do Manfred, mas a gente sabe que uma contingência coercitiva é muito prejudicial para um desenvolvimento de vários sentimentos e comportamentos numa história de aprendizagem e numa história de desenvolvimento. Talvez, se a contingência ali fosse diferente, a Suzane poderia ter entrado em contato com o Daniel e poderia ter sido outra história. Então, assim, eu acho que contingências coercitivas, elas são muito nocivas. E aí, obviamente, Skinner já falava disso há muito tempo. A gente tem que trocar esses controles por reforçamento positivo. Pessoas que são reforçadas positivamente emitem prazer, sentem prazer, sentem autoestima, sentem autoconfiança, acabam desenvolvendo um outro tipo de repertório. Só que um ponto muito importante da gente dizer é a influência do contexto, né? A influência do contexto desse encontro, assim, letal que aconteceu entre os dois. De imaginar, e aí a gente sabe que a relação era muito prazerosa, muito reforçadora. A relação também era reforçada negativamente, porque fugia dessa família muito louca no sentido coercitivo, tá, gente? Fugia dessa família muito coercitiva e encontrava tudo lá, acho que sentia um misto de prazer, de alívio, de desejo, de 1 milhão de outras questões. O Daniel era muito querido também pelo Andréas, né? Pelo irmão da Suzane, então aumenta o valor reforçador ainda mais. E esse encontro, infelizmente, acabou levando os pais da Suzane a serem assassinados. Isso é muito forte. O que não dá para a gente dizer é toda pessoa que passa por controle coercitivo vai acabar matando os pais. Mas, eventualmente, a Suzane não é o único caso desse. Nós sabemos que existiam 1 milhão de outros casos que aconteceram de filho matando pais também, mas é também esse crime é quase uma construção social assim um pouco adversa, né? A menina rica, loira, classe média alta, que tinha tudo nas mãos, que matou os pais por dinheiro. Então, assim, é até um pouco uma quebra de paradigma de achar que criminalidade está só referida e condicionada à favela, né? À pobreza, a lares disfuncionais. Até quando a gente fala de controle coercitivo, a gente fala de comportamentos muito específicos, talvez, a gente não sabe o que realmente acontecia na casa da Suzane, mas de cobranças muito específicos ao desenvolvimento profissional dela. À faculdade, ao estudo, a horários muito restritos, talvez, a uma família que talvez demonstrava afeto de uma maneira diferente da qual a família do Daniel demonstrava. Não dá pra gente falar que era um lar disfuncional, mas tinha uma questão que era muito restritiva, privativa, né? A gente fala de talvez uma operação motivadora de privação ali. Então, é muito complexo. Eu acho que o crime mostra para a gente formas diferentes de lidar com a educação, né? E formas até mais funcionais e mais reforçadoras para que a gente evite esse tipo de... Não só esse tipo de criminalidade, mas efeitos adversos da punição, né? Sim, sim. No livro do Cisman, que é o livro que a gente está lendo no GEAC, tem uma parte do último capítulo que a gente discutiu, que focamos no crime e nos filmes, que é muito importante em falar-se sobre o estilo parental. Porque, assim, se a gente for ver, a gente está falando sobre estilo parental, mas a gente também está falando sobre como a nossa sociedade funciona. A gente funciona só por punição. A pessoa, ela dirige bem, ela não passa no sinal vermelho, ela não
avança com a velocidade porque tem um radar, porque tem um guardinha que pode estar ali e pode estar multando. Na ausência desses sinalizadores de punição, a pessoa passa no sinal vermelho, a pessoa avança com a velocidade e está tudo bem, teoricamente. Né? Então, assim, a gente se comporta muito, a nossa sociedade é toda mantida por punição. E a gente, assim, acabou criando também um contexto de que justiça é punição. O texto até vai citar o Código de Hammurabi e tudo isso, e é muito interessante se a gente fosse voltar para isso, que justiça não é punição, mas a nossa sociedade atualmente isso é muito atrelado. Quando a gente vai para os estilos parentais, isso se torna muito grave, porque se a gente pode até fazer essa análise no caso da Suzane também. Se a gente for pensar, até o momento em que ela conhece o Daniel, antes disso tudo, talvez para ela o sinônimo de amor, de atenção, de carinho, talvez fosse todas aquelas ameaças e punições que ela recebia dos pais. Talvez fosse aquilo, meu pai briga comigo porque ele me ama, meu pai cobra muito de mim porque eles querem o melhor para a minha vida. E aí, quando ela se depara com esse outro contexto, tem exatamente esse choque de realidade em que, poxa, tem um outro lugar, tem uma outra situação, tem um outro contexto em que eu posso ter acesso a esse amor, a essa atenção, a tudo isso, e não sofrer todos esses efeitos colaterais de uma punição. E isso acontece em muitos lares nossos, né? Em quantos outros casos a gente, em consultório, acaba ouvindo que, eu aprendi que ser amado era isso, ser amado era ouvir que eu não era suficiente, que ser amado era ouvir que eu tinha que dar o meu melhor, que eu tinha que fazer como o filho do fulano faz, em muitos lares nossos, e muitas vezes no consultório a gente escuta isso, porque é como socialmente a gente foi ensinado a funcionar, mas a gente está aqui enquanto estudiosos, cientistas, pelo menos tentando ser essas pessoas que trazem isso para dizer que essa não é a melhor forma. A gente tem muitas outras formas que podem funcionar muito bem e ter uma sociedade aí, a gente vamos colocar como saudável, pessoas saudáveis. Então, assim, esse é um contexto, acho que, para a gente não ficar mais na parte triste do filme, né, de tudo que aconteceu, mas mesmo de reflexão, de que sociedade que a gente quer criar, que pessoas que a gente quer ter, que são pessoas amedrontadas o tempo todo, seja pela sua família, seja por sair na rua sob controle de fazer alguma coisa errada e ser preso ou punido, ou ser, enfim, sofrer algum crime, ser assaltado ou qualquer outra coisa do tipo, ou se são pessoas que se sentem bem em simplesmente existir, né? Porque o que acontece é isso, é tanta punição que às vezes a gente deixa de se sentir bem até mesmo por existir, por estar nos lugares. Muitas pessoas não se sentem bem estando nas suas famílias, porque é muita punição e tudo acaba se tornando muito sinalizador de punição, né? Quando você fala de justiça, Mari, eu fico muito sobre o controle de um contexto, assim, até, né, midiático disso tudo, de o quanto a Suzane fica sobre uma bolha sensacionalista, né? Tipo, de toda a demonstração, né, de todo o contexto da vida dela ser muito elaborado pela mídia e colocado enquanto uma menininha de luxo que furou a bolha, né, que estourou a bolha. Ela vivia a perfeição do castelo e ela quis, sei lá, um outro contexto diferente disso. E o quanto que isso é difícil para ela também nesse aspecto, né? Se a gente está falando de justiça, vai até de encontro com o que eu vou indicar mais à frente, esse controle midiático que se impõe em contextos como esse, principalmente, né, em contextos de que vêm de uma alta sociedade, da classe média ali, né, que corrompe, a mídia gosta muito de trazer essa visão de que, olha, você tinha um mundo perfeito e corrompeu, né? E, na verdade, não. A gente tem que olhar para esse contexto coercitivo nos diversos âmbitos da vida, né? São coerções e aversões diferentes, né? O controle ali, exercido é totalmente diferente. Quando a gente vai falar de um contexto
da favela, e que o controle do qual a pessoa está sobre, né, domínio ali, falta de amparo, de dinheiro, de proventos, enquanto para essa menina era falta de carinho, de afetividade, de proximidade, e aí outras questões. Mas a mídia sempre vai trazer isso como corromper o lado bom da coisa, né? E isso é muito dificultoso. Porque por mais que ela venha cumprir com os 39 anos e meio, é isso, né? 39 anos e 6 meses de cárcere, saindo de lá, qual a probabilidade de Suzane vir a exercer qualquer função aqui fora, livremente, sem que o rosto dela seja noticiado, sem que ela seja ligada a diversas situações relacionadas ao crime? Sim, inclusive, assim, calhou com o lançamento dos filmes esses dias, mas não sei se vocês viram as notícias de que ela foi liberada para ir fazer o curso e tal, e isso toma uma proporção gigante, sabe? Sendo que a gente tem milhares de detentos que saem todos os dias para fazerem seus cursos, mas ela, por ser ela, por ter sido lançado o filme agora. Então, realmente, a gente fica pensando o quanto que, saindo da detenção, se ela vai poder construir aí uma nova vida, ou se teria como construir uma nova vida, porque fica muito sob controle da mídia mesmo, né? O rosto dela, a história dela está muito em voga com tudo, e a gente tem que lembrar, o filme, ele retrata tudo o que aconteceu, mas ele é uma história sobre fatos reais. A gente também não pode levar o filme como sendo o que realmente aconteceu, né? Ele tenta simular muitas coisas que aconteceram, mas também é uma forma de entretenimento, é uma mídia, e acho que é importante a gente lembrar para que a gente não fique sob controle disso, né? E que a gente está fazendo análise, tentando entender, mas tem pessoas envolvidas nisso, como o Guilherme falou, tem a família das pessoas, tanto da Suzane quanto a família dos irmãos, que não estão envolvidas com o crime, né? Não estão envolvidas com o que aconteceu, e talvez até hoje carreguem o peso disso. Imagina todas as pessoas que têm o mesmo sobrenome da Suzane, o quanto que não devam sofrer, não deve ser ruim, da mesma forma com os irmãos. Então, é bem complicado mesmo esse contexto. Eu fico pensando muito, Mário, você falou que agora, né, saiu, eu vi a notícia dela indo estudar, mas todo Dia das Mães e Dia dos Pais, que tem a saidinha, que é um direito das pessoas que estão presas, é noticiado. Suzane von Richthofen sai na saída do Dia das Mães. E aí as pessoas, até pessoas famosas, viu? Eu acho que, assim, um padre aí meio famoso falou assim, eu acho que no Dia das Mães os assassinos deveriam visitar o túmulo das pessoas que eles mataram. Eu acho que as pessoas confundem muito a emoção com o sistema carcerário e a justiça do nosso país, assim. A pena, né, gente? A pena é de privação de liberdade, a pena não é de suspensão de direitos humanos. E se a gente não pensa num sistema E fica sob detenção do Estado e não de outros, né? Então, assim, a vinculação de qualquer imagem da pessoa em mídia, né? E o percurso daquilo tudo, que não seja necessariamente a informação acerca daquele crime, é desnecessária. E aí a gente parte do pressuposto do local que essas pessoas quase não têm mais que ter voz, né? Não tem mais que ter espaço. Elas não podem mais ser vistas enquanto pessoas que têm possibilidade de desenvolver outros repertórios e a gente fala muito assim, as pessoas elas têm um fascínio de classificar, né, de diagnóstico. A Suzane é psicopata ou não é? Ela é serial killer, não é? Eu acho que existe uma grande diferença entre comportamento criminoso e transtorno e diagnóstico psiquiátrico. A Suzane cometeu um crime. Todos nós, assim, nós não temos, claro que nós somos profissionais aqui da saúde mental, a gente pode inferir algumas coisas, até tentar fechar um diagnóstico. Não vamos fazer isso aqui, porque nós somos analistas do comportamento e o diagnóstico também não é a coisa mais importante do nosso trabalho. Mas, assim, ela cometeu um crime e esse comportamento criminoso deve ser julgado pela justiça e deve ser penalizado. A gente espera isso, mas a gente também espera em um sistema que possa fazer com que essas pessoas
possam ter também uma segunda chance. A gente não pode cair nesse local de demonizar, aqui no Brasil, felizmente, assim, isso pode ser polêmico, mas eu sou extremamente contra a pena de morte, sabe? Contra essas possibilidades nocivas de acabar com a possibilidade da pessoa restabelecer e construir, e até de se arrepender do crime que cometeu, gente. Se nós, enquanto analistas e ninguém precisa concordar com a minha opinião, tá? Mas assim, eu penso que se nós, analistas do comportamento, não acharmos e não pensarmos e não trabalharmos, por exemplo, dentro de um sistema prisional para desenvolver outros repertórios, para construir outras realidades, para que a pessoa tenha a chance de entrar em contextos e ser um profissional, a nossa pressão acaba aqui. Então, se a gente acha que porque a Suzane, porque o Daniel, porque o Christian cometeu o crime e eles têm que ser taxados de assassino para sempre, a gente está cometendo coerção e punição do mesmo jeito que eles cometeram e do mesmo jeito que as pessoas estão cometendo. Então, nós que temos acesso à informação e pensamos nesses crimes de maneira um pouco mais assim a fundo, a gente não pode cair nesse local da raiva, nesse local de fogo com fogo e dente por dente e olho por olho. Isso é muito nocivo para a nossa sociedade. Sim, nossa, com certeza. E é como você disse, né, Guilherme? A gente, enquanto psicólogos e enquanto pessoas que trabalham todos os dias com a modificação do comportamento, com a modificação de contextos de vida das pessoas, é muito difícil a gente simplesmente categorizar uma pessoa e dizer que ela não tem possibilidade, capacidade de modificação. É óbvio, é claro, o nosso sistema judicial, nosso sistema carcerário, ele não é um contexto que produz atualmente, em sua grande maioria, o desenvolvimento de novos repertórios socialmente aceitos, socialmente ajustáveis, né? Muito pelo contrário. Nosso sistema judicial e carcerário hoje, ele é um sistema que reproduz, na verdade, são contextos que vão muito longe do que a gente socialmente postula e aceita. Mas, pensando no que seria ideal, que é isso que a gente está conversando, né, do que idealmente seria um contexto, um sistema em que as pessoas podem se desenvolver para além do contexto que elas vieram, né, em contextos em que as pessoas podem se modificar, em que as pessoas podem entrar em contato com novos contextos reforçadores, com o desenvolvimento de novas habilidades. E a gente já até tem alguns ensaios de sistemas carcerários assim no Brasil, mas que são pouco reconhecidos, que recebem pouco incentivo mesmo, até porque exigiria muito do nosso governo e muito da nossa sociedade, exigiria uma quebra mesmo de paradigma social, de tudo isso que a gente está falando. Muitas pessoas vão ouvir o podcast e não vão concordar. E está tudo bem, porque a gente entende a nossa construção social, mas a gente está aqui para falar exatamente isso, para falar que talvez uma modificação, talvez um sistema que produzisse novos repertórios, que desse a possibilidade de que as pessoas se reinventassem, nos trouxesse uma sociedade muito mais saudável, uma sociedade com risco de criminalidade menor, não fosse tão alto. Claro que a gente tem outros inúmeros fatores, mas trazendo para esse fator específico que a gente está abordando, poderia ter um impacto bem maior, né? E é triste que a gente perceba isso e que a gente ainda tenha que ouvir discursos como os que o Guilherme trouxe, né, que, enfim, não tem nada a ver com o sistema judicial, é muito mais esse envolto da mídia sensacionalista, das pessoas que querem julgar, sendo que não somos nós que julgamos. A gente está aqui no podcast, fez toda a análise, mas não é nossa função julgar se, por exemplo, a Suzane é culpada ou não, se os irmãos Cravinhos são culpados ou não. Essa função é da justiça. E a gente, enquanto sociedade, acaba tomando isso muito para a gente, de julgar quem que é culpado ou não, se merece pena de morte ou não. Porque, claro, a gente tem alguns crimes muito hediondos, alguns crimes muito pesados, para a gente realmente, como eu falei, para mim foi muito forte ver a cena do crime no filme. Mas também não me cabe julgar. Da mesma forma que a gente, enquanto sociedade, a gente, claro, pode ter nossa opinião, mas o julgamento só cabe à justiça, não cabe a gente.
E eu acho, Mari, que é muito importante, assim, de novo, né? Ninguém é obrigado a concordar com a nossa opinião sobre isso, mas, assim, nós temos um sistema que, tecnicamente, pensa nessas progressões, por exemplo, do sistema do regime fechado para o regime semiaberto. Isso é direito dos presos, isso é direito da Suzane, isso é direito do Daniel, isso é direito do Christian. Quando chegar e quando for analisado, quando for extremamente pensado, isso vai ser direito deles, e eles têm o direito de ser reinseridos à sociedade. Isso não quer dizer que todo mundo tem que concordar ou aceitar, ou enfim, esquecer o que aconteceu, mas as pessoas têm que ser respeitadas também. A Suzane também tem direito a reconstruir o que aconteceu, e não cabe, de novo, não cabe a nenhum de nós julgar. Claro que cada um vai ter a sua opinião, é muito sério o que aconteceu, o que ela fez, o que o Daniel fez, mas tecnicamente nós não somos obrigados a viver junto dela, então assim, deixa para quem for perto, para os familiares, se vão perdoar ou não. A Suzane já falou várias vezes publicamente que queria reencontrar o irmão, que queria ter uma relação com ele, que queria pedir perdão. Então, cabe ao irmão julgar isso, né? Cabe ao irmão dar esse perdão ou não a ela, cabe os pais do Daniel receberem os filhos e abraçarem eles na família ou não. O que a gente pode fazer é incendiar o discurso ou tentar apaziguar essas questões. E aqui a gente não está querendo justificar o crime, mas nós estamos e fizemos uma construção do porquê que isso pode ter acontecido. O que é muito difícil, porque são histórias de duas pessoas jovens que se comportaram e viveram um amor muito intenso, viveram questões que a gente falou de drogas, de álcool, enfim, de 1 milhão de questões. Então, a gente nunca vai conseguir entrar em contato com a contingência real, o que influenciou realmente, quem foi o culpado, se foi Suzane, se foi Daniel. Eles assumiram o crime. A influência, enfim, ou não, aconteceu porque o crime foi feito. Então, os 3 foram culpados, os 3 foram julgados, os 3 estão ainda cumprindo sua pena. Então, assim, é muito importante que a gente saiba que a justiça julgou, a justiça foi feita, e a gente está aqui só reproduzindo ao filme. E tem um outro ponto muito importante, né? Muito se falou sobre o filme, sobre a mídia, sobre por que fazer um filme sobre esses crimes. Eu acho que é um pouco também hipocrisia do nosso país, né? Nós, a vida inteira, consumimos filmes de crimes americanos, de vilões americanos, e eu acho que o filme foi feito, por exemplo, para que a gente pudesse ter esse tipo de discussão. O que será que aconteceu? Que tipo de educação, ou que tipo de punição, que tipo de situação levou esses 2 jovens a pensarem a tirar a vida dos pais da Suzane? Para que a gente possa evitar também. A ciência da criminologia existe para isso. Cara, o crime aconteceu, as pessoas foram mortas, mas o que a gente pode fazer para evitar isso? Como que esse crime pode ser evitado em situações parecidas? Como que a gente pode falar, por exemplo, de pais com uma educação mais positiva para os seus filhos? Eu acho que o crime e o filme têm essa função, e não só ser sensacionalista, porque apesar do que a Mari falou, eu sinto também a cena do crime é muito forte, mas ela é assim, 3 minutos de uma questão que não é grave, é gráfico assim, porque tem o sangue ali, mas a nossa mente faz o papel, a nossa mente é muito bom, né, analistas do comportamento não me cancelem, mas assim, a nossa imaginação faz o resto da história, mas assim, ela é uma parte muito pequena do filme, ela é uma parte assim, muito específica do final do filme, assim, de um dos filmes, tanto é que no outro filme não tem a cena, porque na visão da Suzane, ela não estava no quarto quando os pais foram assassinados. Mas, assim, o filme estava ali contando a história. O filme poderia ser feito pelas mãos ou por diretores errados, ser extremamente mais sensacionalista, mais sanguinário, mais para chocar mesmo. E eu acho que a história foi contada para que a gente pudesse entender o que levou esses 2 a cometer o crime. Acho que o contexto que a gente fica preso sempre numa produção como essa é isso, né? É o que vai se poder usufruir disso tudo enquanto produção científica, enquanto conhecimento prévio de contexto, de modificação de comportamento, enquanto contexto de cárcere, enquanto visão de um homem, mundo, é isso que precisa ser levantado disso tudo, e não, enfim, né, dar o título de culpados ou não, porque isso já foi feito pela justiça. Agora, antes da gente ir para as indicações, eu não sei se nós teremos algumas indicações nesse episódio, porque nós estamos falando de 2 filmes específicos, mas quero saber, vocês gostaram do filme? O que vocês acharam? Porque não é porque a gente está contando sobre o crime, etc., que o filme pode ter sido bom. Eu vou começar com a minha opinião.
Confesso que eu não gostei da ideia de ter dois filmes. Eu acho que poderia ter sido um filme só. E as cenas espelhadas são muito específicas, acho que eles divergem em pontos, assim, no ponto de quem trouxe a droga para o relacionamento, no ponto se essa história se o pai abusou ou não da Suzane, se aconteceu ou não, mas eu acho que de uma maneira geral a história a história casa muito, os dois contam as mesmas questões, família coercitiva da Suzane, uma família muito acolhedora, essa cobrança da faculdade, as cenas espelhadas contam a mesma história com visões muito específicas que eu acho que poderiam ter sido condensadas em um filme só. Acho que quando a gente abre o espaço para dois filmes, se cria um burburinho, que é o que está acontecendo hoje na mídia, de quem é o verdadeiro culpado. Quem é o verdadeiro culpado? A Suzane é inocente ou a Suzane é culpada? A Suzane é essa menina inocente, meu Deus, influenciada, ou ela é esse lobo carnívoro que foi lá e levou a droga? Eu acho que essa não é a discussão. Eu acho que se perdeu o ponto de ter contado uma história de um ponto de vista que poderia divergir ali em questões específicas. Eu acho assim, o roteiro é ok, as atuações são ok, eu acho que o destaque para o ator que faz o Daniel, porque ele é muito bom. A Carla Dias, eu acho que enquanto Suzane inocente vai muito bem, mas enquanto Suzane agressiva eu tenho minhas ressalvas, mas não acho o filme ruim. Eu não gostei da ideia de dois filmes, porque eu acho que levou a discussão para um outro lado. Levou a discussão de quem é o verdadeiro culpado e não o que levou essas duas pessoas a combinarem e a cometerem o crime. Sim, sim, super concordo. A minha única objeção também é essa parte de ter sido dois filmes, exatamente por criar toda essa situação e nos fazer imaginar muitas coisas, juntando aí com o que a mídia fala, com o que saiu na época do crime também. Então, também penso que poderia ter sido condensado em um filme só. E concordo em tudo com o Guilherme, realmente o roteiro é ok. Em algumas cenas específicas do filme, eu acho que eles fizeram uma maquiagem, uma fotografia que deixou a Carla muito parecida com a Suzane, né? Então, em alguns momentos do filme eu ficava, nossa, muito parecida. Isso eu preciso admitir. Para mim, as cenas da Suzane de cabelo longo, aquele começo, assim, para mim ela tá idêntica. Só que eu acho o ator que faz o Christian, para mim, ele é idêntico também. Assim, claro que a gente não tem tanto material visual do Christian, mas eu acho que fisicamente o ator do Daniel destoa um pouco, mas os outros dois, para mim, são idênticos, assim, idênticos. Eu achei que o trabalho visual é muito bem feito. As cenas cinematográficas mesmo, assim, que reproduzem recortes de jornal e essas coisas, são muito, muito parecidas. E as músicas, gente, eu achei engraçado porque é um filme que traz as músicas da época, assim, e é um filme que a gente assiste e fala assim, caramba, é 2002, 2003, o celular que ele ganha, as músicas, sabe, assim, então acho que eles construíram muito bem, assim, essa estética dos anos 2000. Mas, Mari, continua se você tiver alguma outra questão para acrescentar. Queria acrescentar só que você falou das músicas. Eu estava assistindo e prestando muita atenção na parte musical também, né, do filme. Não sei se vocês vão lembrar, mas na parte da viagem, que eles vão lá no carro, no filme dele é uma música e no filme dela é outra música. E isso é muito legal, porque ajuda a construir que é o ponto de vista de um e de outro, como a Milena falou. Os filmes eles contam os pontos de vista de um e de outro. Então, não tem certo ou errado, não tem verdadeiro ou mentiroso. São pontos de vista, são o que eles contaram e a gente faz aqui as nossas análises. Sim, sim. É muito bom isso, né? Porque é exatamente o que acontece na clínica, né? Porque, assim, a gente leva enquanto verdade aquilo que o cliente traz. Só que, tecnicamente, a própria história de vida dele vai fazer com que ele interprete aqueles estímulos de maneira diferente. E a gente sempre fala isso, assim, cada pessoa é singular, até gêmeos que são idênticos vão experimentar estímulos de maneira completamente diferente. Então, essa história contada pelo ponto de vista individual é muito rica, né? E eu acho que o filme... a ideia de dois filmes é isso, assim. Ele tinha uma visão, ela tinha uma visão, só que eu acho que eles se perdem, talvez, assim, na minha pretensão de criticar o diretor do filme, de talvez não assumir uma visão única para a história, que poderia ser condensada de um jeito que os dois tivessem as suas opiniões ali dentro.
acho que 2 filmes, de novo, né, trazendo a minha opinião aqui de volta, 2 filmes levou a discussão para um lado que eu não acho que é o que eles... acho que eles nem tinham a ideia de que iria para essa discussão quem é o culpado. De pessoas defendendo a Suzane agora, pessoas defendendo o Daniel, pessoas, sabe, assim, eu acho que isso leva para um lado talvez midiático da coisa. Mas vai, Mi, suas impressões sobre o filme. Eu acho, assim, que a intenção era muito mais uma atmosfera de júri, sabe? Enquanto você expõe o cenário ali jurídico da coisa, até porque a construção do filme é muito de acordo com o testemunho das duas partes. E nem mesmo a gente tem condições de dizer que o testemunho dado é a realidade do qual eles vivenciaram, porque pode ter muita influência ali dos advogados, enfim, de outras coisas ali permeando. Então, eu acho que a atmosfera a ser criada era uma atmosfera de júri. E concordo plenamente com vocês, quando vocês dizem que dá essa sensação de que a gente tem que escolher um dos lados. Então, se pudesse ser criada uma única história, talvez tivesse aí muito mais sucesso em não criar essa dualidade, né? A gente já vive tanta dualidade agora em contextos sociais múltiplos, não precisávamos de mais essa dualidade, sendo que esse contexto já se encontra resolvido, né? Não tem mais como você falar culpado ou não culpado. Eles já haviam até relatado o crime até aquele momento. Não existe mais campo para isso, né? Não existe mais campo para a gente ficar pensando o que aconteceu. Eu acho também uma outra crítica ao filme, apesar de eu gostei muito, tá, gente? Eu acho que foi muito bem feito, assim, e acho que pode criar campo para a gente analisar outros. A roteirista, né, Ilana Casol e o Rafael Montes, eles dizem que daqui a um tempo vai ser uma série sobre o caso Nardoni. Então, assim, acho que a gente pode começar a ter uma cultura no Brasil que já é muito bem vista e muito bem assistida, que eu acho que é uma hipocrisia as pessoas criticarem, que é dessa mídia de crimes brasileiros. Nós temos séries, investigação criminal, outras séries que contam esses crimes. E eu acho, assim, outro ponto do filme, que eu acho que é um pouco... que perde um pouco da profundidade é a questão da investigação, a questão do pós-crime. Acho que isso ia trazer muito mais conteúdo. A gente tentou trazer aqui alguns pontos, mas acho que o pós-crime foi muito importante para essa história. O pós-crime, o julgamento foi muito importante para isso. Eles terem confessado o crime também. Então, acho que talvez a escolha de até onde o filme ia talvez pode ter prejudicado também um pouquinho aí o filme ser uma experiência um pouco mais completa da história. Porque eu fiquei pensando, digamos que alguém de, sei lá, 11 anos, que não é o indicado, mas alguém de 11, 12, 13 anos for assistir o filme. Se você não pega aquela parte do começo que passa as notícias, você não entende como foi descoberto que foram eles. A gente não tem nada sobre investigação, sobre análise, não tem nada. E ali no começo eles jogam, é família, não sei o que, blá, 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 foi visto, foi isso, foi a filha. Então, eu acho que talvez a investigação pudesse ter sido abarcada. Mas, enfim, só para a gente analisar, e eu acho que a gente fica um pouco criticando porque a gente sabe da história, né? Foi um crime real, foi um crime que as notícias foram extremamente exacerbadas e jogadas assim na nossa cara. Acho que a gente pode ir para as indicações agora? Mi, quer começar? Pode ser. Minha indicação não vai nada de encontro com a análise do comportamento. Acho que eu estava muito mais... fiquei muito curiosa, né? Eu até comentei isso com o pessoal na segunda-feira, no JAC, em retomar esse contexto do cenário do crime, né? De Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. E aí, porque eu me sentia muito... Me sentia não, eu era muito criança à época, e eu não consumi da forma midiática, que bom, e pude dessa vez entrar em contato com outras coisas. Então, entrei em contato com uma literatura do contexto do direito mesmo, que vem muito de encontro com essa questão da mídia, né, e do papel da mídia nisso tudo. Então, vou indicar um livro que chama A Espetacularização Midiática de Crimes, uma análise sobre o caso Suzane von Richthofen. E eles vêm falar exatamente sobre isso, né? Sobre o quanto que existe essa culpabilização dela, mesmo antes dela, do fechamento, né? De ter se encerrado todo o julgamento. Então, a mídia já se apontava
Suzane e os irmãos quanto culpados, quando isso ainda não era dito dentro do contexto jurídico. Ah, esqueci de falar, né? O texto é da Renata Sampaio Barbosa. Mari, pode ir com a sua indicação, se você tiver, por favor. Acho que não tem como não indicar o livro que a gente está lendo, né, do Sidman, quais são essas implicações. E eu vou destacar os capítulos 4, 5 e 6, que acho que o 6 a gente não discutiu ainda no grupo, mas ele traz uma parte que é uma base muito boa também. Mas é um livro básico, é um livro de análise de comportamento sobre coerção básico. Você não vai encontrar referências a crimes específicos conhecidos, mas é um livro que traz muito conhecimento para a gente, principalmente quem trabalha como psicólogo clínico, principalmente, que pode ajudar bastante. Então, o livro Quais são as suas implicações do Sidman. E eu também queria trazer o capítulo 10 sobre o behaviorismo, do William Baum, que ele vai falar sobre responsabilidade, mérito e culpa. Então, é um capítulo muito bom, mas que também ele é básico, mas traz um pouco sobre a responsabilidade e as causas do comportamento, sobre os tipos de controle, como aplicar consequências, sobre culpa e também sobre compaixão. Então, acho que pode ser uma leitura muito legal de juntar tudo aí que a gente está indicando, que pode ser uma base boa para fazer sentido com essas análises que a gente fez no podcast. Perfeito, Mari. Todo o meu amor do mundo para o William Baum e para o Ai, gente, Sidman. maravilhosos textos que constituíram a base para a minha vida. Não, ótimas indicações. Eu vou começar indicando o texto que eu falei que falaria sobre, né, que é o Autoestima, Autoconfiança e Responsabilidade, do Hélio Guilhardi. Esse texto é muito famoso na comunidade analítico-comportamental e está lá no site do ITCR Campinas. A gente falou tanto de educação positiva, né, de pensar outros métodos de educação. Acho que esse texto é muito rico nesse ponto, assim, como desenvolver sentimentos de autoestima, autoconfiança e de responsabilidade também dos nossos filhos. Então, é muito legal para pensar métodos de educação, pensar métodos positivos, pensar talvez em práticas que estão sendo não tão aproveitadas e não tão legais assim. Então, eu acho que é um texto muito legal para ser lido, para ser analisado. Papais e futuros papais e mamães leiam esse texto porque ele é muito importante. E eu acho e outra indicação que eu não posso fugir é o livro da Ilana Casoy, que é uma criminóloga brasileira, que também é roteirista dos dois filmes, né? A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. O livro se chama Casos de Família, e ele é lançado pela Dark Side Books. Ele é um livro que ele conta o Arquivo Richthofen e o Arquivo Nardone, que é a próxima série, segundo Ilana Casoy, da qual ela vai produzir. É um livro, a Ilana, ela estava presente no crime desde o começo, ela estava fazendo um estágio na polícia de São Paulo, e eles receberam um chamado de um assassinato, então desde o começo ela estava envolvida no crime. Ela assistiu a reprodução simulada, ela estava no júri, e esse livro é muito bem descrito, porque ela conta a história, ela conta os autos do processo, ela conta o que aconteceu, é basicamente a base do roteiro do filme, e o livro, que é uma edição nova, né? Esse livro é bem antigo. Antigamente ele chamava o Quinto Mandamento, que é o mandamento que você tem que honrar pai e mãe, né? E assim, hoje em dia ele está condensado nessa versão com os dois crimes brasileiros, e ela traz os caderninhos que ela estava escrevendo e anotando pensamentos durante o júri. Então é muito interessante, assim, ela já trazendo inconsistências. O Daniel falou uma coisa, a Suzane fala outra, o Christian fala outra. Quem será que está mentindo? A mãe do Daniel se comportou desse jeito no depoimento da Suzane. O pai do Daniel, quando a Suzane falou tal coisa, gritou e foi embora. Então é muito legal quase escutar os pensamentos da Ilana dentro, assim, de quem estava dentro do júri. E é um livro muito bem escrito, um livro que respeita a história dessas vítimas, porque se a gente for parar para pensar, o irmão da Suzane também foi uma vítima desse crime. E é um livro que conta a história do nosso país. Conta também a história da criminalidade do nosso país. Então, indico muito. É um livro muito importante para a gente também analisar comportamento e pensar como a gente pode evitar esses crimes no nosso futuro. Mari, a gente quer agradecer muito você ter participado desse episódio. Os pontos que você levantou foram extremamente pertinentes. Espero que você tenha gostado.
Já pedi agora para você dar suas redes, você também é psicóloga clínica, falar sobre agenda aberta ou não, dê todo o seu serviço aí para as pessoas te conhecerem. Ai, gente, que isso, eu que agradeço, né? Enfim, conheci o Santa Contingência aí desde o primeiro episódio, estava lá acompanhando, mas muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Além de construirmos tantos conhecimentos juntos no GEAC, né? Acho que sou fã de carteirinha, divulgo a palavra do GEAC, do Santa Contingência, para todo mundo, e foi muito bom construir tudo isso também, para além das discussões que a gente já faz. E minhas redes, eu tenho um Instagram, Psico Mariana Barros, como o Gui falou, atualmente eu atuo Mariana como com 2 psicóloga. N's, né? É importante, Mariana com 2 N's, eu sou psicóloga clínica, estou com a agenda aberta sim, apesar do mestrado estar apertando, mas estou com a agenda aberta para Taca terapia no atendimento. povo. Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida também, qualquer comentário, vocês podem me procurar pelo Instagram para, enfim, comentar sobre o podcast, discutir qualquer coisa, pedir alguma indicação, alguma coisa. Eu sou super aberta e adoro conversar lá pelo Instagram. E muito obrigada, gente. Obrigada, Mari. Eu acho assim, a gente, a cada convidados agora nessa nova leva do Santa Contingência, a gente fica muito feliz de quando a gente traz um membro do nosso grupo, porque a gente tem muito orgulho das coisas que o JAC tem produzido, as coisas que a gente vem discutindo, e as pessoas com quem a gente tem feito umas trocas, assim, muito interessantes. E você é uma dessas pessoas do qual a gente gosta de... Sempre quando estamos em reuniões de pauta e essas coisas, a gente gosta de se espelhar. Muito obrigada por topar essa aventura com a gente, né? De fazer uma análisezinha de um filme aí. E que bom que deu certo, né? Nós comentamos, a Mari era para ter participado de um episódio muito antigo sobre relação terapêutica, ainda a gente nem se conhecia, né, Mari? E nós íamos contar com uma Sim, participação, verdade. porque é um pouco do que você estuda no mestrado, né? Mas Sim, acabou sim. que o episódio de relação terapêutica demorou quase 1 ano e meio para sair, e enfim, ficou para a posterioridade a sua participação, mas deu certo hoje, e fica o convite para você participar de próximas discussões. A gente quase tem que pegar as pessoas do JAC pelo braço, vem participar com a gente, vamos falar sobre tal tema, então daqui a pouco surgiu outro convite para você participar com a gente aqui. Muito obrigado pelas discussões, tá? Claro, imagina. Gente, se você está escutando esse episódio, se você concorda com a gente, se você falou que se você pensa que nós falamos algum absurdo, se você não concorda, vai lá no nosso Instagram, pode comentar. Nós adoramos debater, adoramos discutir. Nós estamos fazendo uma construção teórica aqui sobre esse crime. Não quer dizer que nossa opinião está certa ou errada. Se você tem outro ponto de vista, traz pra gente, vamos discutir, vamos conversar. Quem sabe a gente não pode fazer um episódio 2 falando sobre opiniões que surgiram disso. Nós estamos aqui, a gente quer fomentar o debate. Então, tragam opiniões, tragam comentários. Se você estiver escutando o podcast, marca a gente vai repostar no nosso Instagram, divulga para os amigos também, amigos que talvez levem o caso da Suzane para um lado mais midiático. Acho que a gente fez uma construção legal do porquê isso pode ter acontecido, e até para falar sobre... Fiquei pensando, acho engraçado que as pessoas que vão escutar até o final podem, talvez, pegar um pouco do spoiler do nome do episódio. Mas eu fiquei pensando muito no crime e castigo, sabe? De como crimes e castigos são muito... Essa questão da justiça, a Mari me colocou essa questão assim, a gente espera que a justiça seja punitiva, e tecnicamente a justiça não é para punir ninguém. Então, assim, é muito importante também que a gente tenha essa noção. Então, talvez, se você tem um amigo um pouco mais midiático, mais sensacionalista com esse crime, manda para ele. Quem sabe ele não escuta a gente e a gente consegue desconstruir algumas ideias também. Mas, tirando isso, nós somos @santacontingênciapod no Instagram, também somos @geacpp no Instagram. E, enfim, é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo episódio.